Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer a companhia de vocês aqui hoje conosco e agradecer ao Murilo, que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui do Estado do Maranhão, que nos convidou para bater esse papo. Então, nós temos aí esse projeto, essa meta de conversar com a sociedade civil organizada para que nós possamos estar debatendo um projeto para o Maranhão, e é justamente o que eu espero que nós façamos hoje aqui, estando à tua disposição, Murilo, para que a gente possa informar não apenas os teus sindicalizados, mas a população que vai ter acesso. O Murilo, gente, ele é engenheiro civil, mestre em saneamento ambiental e processos construtivos, é especialista em segurança do trabalho, engenharia de produção, engenharia ambiental e engenharia de avaliações e perícias, né? Ele é concursado da Caixa Econômica Federal há 15 anos e é presidente do Sindicato dos Engenheiros aqui e também exerce em âmbito nacional o papel de diretor da federação. Murilo, é um prazer te receber aqui para que a gente possa conversar sobre o segmento, sobre essas situações inerentes aos teus sindicalizados e principalmente sobre o Maranhão. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer por ter aceitado o convite. A gente já tem essa questão de querer ajudar no desenvolvimento do Estado. A gente sente muita falta do espaço para que a gente possa dar a nossa contribuição. A gente sabe que a gente pode contribuir muito com o Estado do Maranhão, porque nós temos um corpo de profissionais muito qualificados e que muitas vezes até se sentem desvalorizados por não poder ter essa voz. E o fato de você ter aberto para a gente foi muito importante. Eu divulguei em todas as nossas redes de profissionais e todo mundo contribuiu aqui, não só com cobranças, digamos assim, para a nossa categoria, mas também você vai perceber que no nosso levantamento feito com os profissionais, muitas sugestões de como melhorar. Então a gente está aqui para isso, para poder juntos somar para ter um Estado melhor, mais forte e mais desenvolvido. Murilo, a minha intenção com essa pré-candidatura a governador é justamente isso. Primeiro, porque eu acredito que a única possibilidade que nós temos para desenvolver o Maranhão, para que o Maranhão cresça, para que a gente realmente possa gerar emprego e renda aqui, é pela iniciativa privada. No passado, nós tínhamos uma matriz econômica que ela não permitia que a iniciativa privada protagonizasse. Agora, nós precisamos que essa iniciativa privada realmente protagonize. Por quê? Há 20 anos atrás, nós tínhamos aí 70% da movimentação econômica oriunda da iniciativa pública. Apenas 30% era oriundo da iniciativa privada. Isso é muito fácil de se perceber que houve uma inversão. O Maranhão hoje tem 70% da movimentação econômica oriunda da iniciativa privada e apenas 30% oriunda da iniciativa pública. Aqui mesmo na Grande Ilha é muito fácil a gente constatar isso. Quando a gente observa a cidade, com todo respeito a todos os prefeitos que passaram e ao prefeito que já estão, não estamos aqui atacando ninguém, porque eu acho que a população também não aguenta mais essa história de atacar, mas a gente não consegue da loja da Havan ou do Grupo Açaí, geram a cada abertura de loja, no caso do Açaí, 400 empregos e da Havan, cerca de 300 empregos. Então, só nesses 3 empreendimentos a gente está falando aí de 1.100 empregos gerados aqui em São Luís, enquanto a iniciativa pública não tem mais essa capacidade. Então, é isso que eu quero, é discutir com todos os segmentos da sociedade maranhense como é que nós vamos tirar a política de cima do crescimento, do desenvolvimento do Maranhão e colocar a iniciativa privada para fazer o papel que todos nós precisamos, que é protagonizar o desenvolvimento, o crescimento e a geração de empregos aqui no estado do Maranhão. Além disso, Murilo, eu sei que existem vários segmentos, segmentos profissionais que as pessoas fizeram um grande sacrifício aqui no Maranhão para se formar, às vezes indo para fora do Maranhão, às vezes
tendo um sacrifício familiar, os seus pais vendendo o que tinham, as pessoas buscando alguma forma de se formar, de ter um nível superior. E o setor público impede que essas pessoas exerçam tecnicamente esses cargos, o que nós precisamos também destravar. Nós precisamos que no setor público, que é para todos, na saúde, na educação, nas obras, que nós tenhamos os melhores e não aqueles mais apadrinhados. Então é isso que eu penso, eu quero te agradecer pelo convite, quando você me acessou e se disponibilizou, fiz questão que essa fosse a primeira conversa que nós tivéssemos. Nós vamos ouvir vários outros segmentos que já estão agendados conosco aqui, mas estamos começando aqui com o sindicato e eu estou à sua disposição para que a gente possa começar esse bate-papo. Bem, vamos lá. O primeiro levantamento que a gente fez aqui foi em relação exatamente ao setor da construção civil, né? O setor da construção civil foi um dos setores que mais rápido se recuperou da pandemia, até porque não parou. Então, diminuiu o ritmo, mas não parou e com isso a retomada foi muito grande. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente teve um recorde de criação de empregos, né? Foram 6 mil novos postos de trabalho em 2021, isso já contando admissão menos demissão. Esse é o melhor resultado desde 2010. Fechando o ano só no Maranhão com 47.800 pessoas empregadas. Então, tem uma estimativa que a cada R$1 milhão investido em obra geram pelo menos 18 novos empregos. E aí, uma das coisas que a gente tem que elogiar, inclusive eu vi recentemente uma própria entrevista com o presidente do Sinduscom, ele elogiando que o governo do estado priorizou várias obras públicas, como por exemplo as escolas dignas, o hospital, que deram oportunidades para também as pequenas empresas, né, de construção. Então, ele estimou que cerca de 70% das pequenas empresas conseguiram trabalhar nas obras públicas durante essa última gestão do governo estadual. Então, minha primeira pergunta é: quais são os planos, né, do pré-candidato no sentido dessas obras públicas? O que é prioritário hoje no estado do Maranhão para investimento em obras públicas? Olha, o governo realmente fez um bom trabalho com a rede hospitalar. A prova é que nós ampliamos leitos, hospitais. O governador realmente fez um grande trabalho de combate à pandemia. Nas escolas, não apenas nas escolas dignas, mas também nas reformas de escolas. Esse investimento ele foi importante, mas antes da gente entrar na minha colocação em relação a uma possibilidade de estar no governo a partir de 23, eu queria fazer uma comparação. Hoje, quando a gente pega todos os investimentos do estado do Maranhão, Murilo, nós temos, o próprio governador falou isso na Assembleia, cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais a 2 bilhões e 100 por ano para investimentos. Aí quando eu falo investimentos, eu falo novos investimentos, novas construções ou reformas, que também está inserido no segmento de vocês. E quando a gente compara 1 bilhão e 400, né, o próprio governador disse que em todo o seu governo ele investiu 10 bilhões de reais no Maranhão, o que é verdade. Mas quando a gente compara 1 bilhão e 400 ano com o investimento da iniciativa privada, a gente logo identifica onde é que estão as grandes oportunidades desse estado. Porque quando a gente fala em acesso ao crédito, por exemplo, nós temos no BNB o microcrédito aplicado no Maranhão com esse volume de 1 bilhão e 400. Ao todo, o BNB aplica no Maranhão 5 bilhões por ano em média. Às vezes 4 e pouco, às vezes 5 e pouco. Eu não sei se já chegou a 6, mas é mais ou menos nessa média. E quando a gente soma o recurso do BNB com o recurso do Banco do Brasil, com o recurso da Caixa Econômica, com o recurso do BASA, com o recurso do Bradesco e do Santander, por exemplo, só aí a gente já visualiza cerca de 30 bilhões de reais inseridos na economia através desses bancos. Então, é uma movimentação muito grande que a gente tem na iniciativa privada em comparação com a iniciativa pública. É claro que os investimentos públicos são muito importantes. Agora, mais importante do que isso, Murilo, é que nós tenhamos uma visão ampla e completa sobre o papel do governador. E aí é que eu quero começar a responder a tua pergunta. Eu não quero ser governador apenas desse investimento público.
Eu quero ser um governador que possa conversar com a iniciativa privada e organizar as cadeias produtivas, porque, como você disse, na construção civil, a cada R$1 milhão gasto, a gente tem 18 empregos, novos empregos gerados, além de que nós vamos ter o atendente lá da loja de material de construção, nós vamos ter o sujeito que vai fazer a logística do material, nós temos uma série de pessoas envolvidas nessa, que é a cadeia produtiva mais importante do Brasil. Nenhuma cadeia, nenhuma indústria consegue superar a indústria da construção civil. E aí a gente tem que olhar lá para trás, até 2014, que você sabe que nós tínhamos o programa Minha Casa Minha Vida, que aqui no Maranhão, somente esse programa injetava na economia cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais por ano. Houve um desaquecimento, houve uma desmobilização praticamente total desse programa, o que é muito complexo para a gente. Primeiro, porque nós temos um déficit de mais de 400 mil habitações aqui no estado do Maranhão. Segundo, porque junto com esse investimento foram cerca de 30 mil empregos. Terceiro, porque isso deixou um rastro muito grande de quebradeira nas empresas, e quando as empresas quebram, os seus credores também sentem o mesmo impacto. Então, como governador, eu quero sim ajustar o recurso público para continuar investindo, mas, acima de tudo, para organizar, por exemplo, investimentos que nós temos aí um grande potencial no porto. E quando eu falo de porto, eu estou falando de uma cadeia de combustíveis, eu estou falando de uma cadeia de fertilizantes, eu estou falando de uma complexidade de situações, não apenas por conta do porto, mas primeiro por conta da demanda do Maranhão e dos estados que nós temos aqui. Ou seja, olhar para o Maranhão como o Maranhão completo e complexo que ele é, para que nós possamos dar muito mais oportunidades ainda além do investimento público. Agora, uma outra questão, exatamente sobre essa questão do investimento privado, também tive conversando com vários construtores e duas coisas que foram preocupações dos construtores do Maranhão. A primeira, em relação à falta de material. Então, deu uma pequena aquecida na construção, já começou a faltar material. E a outra preocupação é a inflação, né? Os materiais de construção, tivemos alguns materiais, como por exemplo o aço, que aumentou 100%, 120% em pouco mais de 12 meses. Claro que a gente sabe que são commodities e que está tudo influenciado pelo preço internacional, pelo dólar. Temos uma guerra agora que também, além de toda a tragédia humana, também causa impacto aqui no país devido a esses aumentos dessas commodities. Mas essas duas perguntas que eu queria te fazer. A primeira, assim, por que o Maranhão ainda depende tanto da indústria de outros estados? Por que a gente não tem aqui no Maranhão indústrias que possam suprir o setor da construção civil com os insumos que eles precisam? E a segunda pergunta, na mesma temática, seria a inflação. O que o governo pode fazer para tentar mitigar ao máximo possível esse custo do material de construção devido ao aumento aí dos custos de combustível e etc.? Antes de te responder, Murilo, eu vou também te colocar a visão sobre essa nossa dependência de produtos de outros estados da federação. O Maranhão hoje, ele compra do que consome 80% a 84% fora do estado do Maranhão. Não é apenas os materiais de construção. E isso é que está realmente levando os nossos empregos, levando os nossos recursos para fora do Maranhão. Nós temos uma dependência violenta de produtos de outros estados da federação. Isso desde o que a gente come, o que a gente veste, o que a gente utiliza como mobília, enfim, a gente tem uma dependência muito grande de produtos de outros estados. Com relação à tua pergunta, eu te colocaria o seguinte: a pandemia, ela agravou uma situação que a gente já tinha. A gente tinha toda uma indústria, não apenas a indústria de construção civil, mas, por exemplo, a indústria automobilística. Se você tivesse um problema com o seu carro, às vezes você tinha que esperar cerca de um mês para que aquela peça do seu carro chegasse aqui, porque as montadoras não têm mais estoques. Então, o que nós tivemos na pandemia? Nós tivemos uma crise que ninguém esperava, então não existia ninguém no globo, no mundo, que tivesse a capacidade de se programar e de adivinhar qual seria a demanda que nós iríamos ter
aumentada ou diminuída a partir daquele evento. Então, muita gente parou. Por exemplo, as cimenteiras aqui do estado do Maranhão, elas tiveram uma boa surpresa, elas foram pegas no contrapé, porque todas pararam. Eu me lembro, como secretário de Indústria e Comércio, de ter conversado com os industriais, proprietários dessas empresas, e eles suspenderam a compra de clinker, a compra de insumos e de matéria-prima para a produção. E aí houve a surpresa, as pessoas ficaram mais em casa, portanto começaram a olhar mais para casa e começaram a consumir mais produtos. E essa crise, ela, por conta dessa paralisação, ou seja, se eu já não tinha um estoque para 15 dias, para um mês, para 2 meses, se eu parei 2 meses, eu perdi 2 meses de estoque e as pessoas compraram o que eu tinha. Então é uma crise hoje que a gente está vivendo, não apenas na construção civil, mas é uma crise de demanda internacional. Não é apenas no Brasil que nós estamos vivendo isso. E você, muito sabiamente, colocou já da dificuldade que nós vamos ter agora com a guerra, que vai agravar tudo que nós estamos vivendo. Às vezes as pessoas, Murilo, atacam muito facilmente os políticos, os governantes, atribuindo a culpa de tudo que está acontecendo a eles. Mas não lembram que a gente tem uma crise econômica desde 2015, uma crise sanitária desde 2020 e agora uma guerra que vai impactar no combustível, que é essencial para diversas indústrias e para diversos insumos. Então, realmente é muito preocupante o que vem por aí com a guerra. É necessário mais do que nunca que a gente tenha uma gestão eficiente, que a gente tire o pé da política podre, de cima das gestões federal, estadual e municipal, para que nós possamos dar uma boa resposta à operação. Mais uma vez, é mais uma guerra, porque nós tivemos a guerra contra o Covid e agora é uma guerra lá do outro lado do mundo que vai impactar o mundo inteiro e vai, com toda certeza, bater a nossa porta. Com relação à inflação, ela já é um fato e ela se torna inevitável. Agora, essa questão da inflação, da blindagem do país, ela está muito. Mais uma coisa da macroeconomia, não é inerente aos estados. O que eu poderia te dizer, Murilo, que é importante que nós façamos daqui para frente aqui no estado do Maranhão? Por exemplo, eu sei que o programa Minha Casa Minha Vida era um programa do governo federal, mas eu, eleito governador, eu irei sim pleitear que, por exemplo, os produtos do programa Minha Casa Minha Vida sejam comprados num raio de até 500 quilômetros da obra onde ela está sendo realizada. Porque muita gente começou a criar tecnologias, inventar paredes, inventar novas situações para baratear a casa, para botar mais dinheiro no bolso. Outras foram buscar materiais na China, passando por cima da nossa indústria aqui no Brasil e as indústrias estaduais. Então, numa perspectiva de que nós tenhamos um programa nacional, ou eu acho que é possível, e eu gostaria muito de criar um programa estadual para substituir as casas de taipa que nós temos, as habitações que tem mais de uma família, porque pior do que uma casa, a pessoa não ter uma casa, também é ruim a pessoa morar com 3 filhos casados, com os pais, morar todos numa casa, e a gente vê isso muito no Maranhão, então por isso que nós temos uma grande demanda. Então eu acredito que o papel do governador, o papel do Estado é justamente criar esses programas em parceria com a iniciativa privada, em parceria com órgãos de crédito nacional e internacional, para que a gente possa suprir essa demanda nossa e que a gente possa potencializar a nossa indústria aqui no estado do Maranhão. Então já peguei aí na tua fala que deve ter algum programa relacionado à habitação popular? Perfeito. A gente precisa. Como é que eu tenho um estado com 400 mil, eu tenho um déficit, são 400 mil famílias que precisam de habitação aqui no estado do Maranhão. Então nós precisamos modificar essas casas de ribeirinhos, mudar os ribeirinhos, para que eu tenho cidades que desde 1974 elas sofrem com a enchente e viram notícia nacional. Nós precisamos encarar isso, porque isso é um custo, isso me tira todo ano do orçamento do estado um custo para que a gente possa socorrer essas pessoas. E outras pessoas que vivem sem energia,
à beira da estrada, sem uma habitação digna, e que nós precisamos sim garantir um programa habitacional, eu creio que não apenas com recursos estaduais, mas com recursos oriundos, repito, do governo federal e até de órgãos internacionais. Quando eu digo órgãos internacionais, Murilo, eu tenho muita vivência, muita experiência com comércio exterior e com fundos internacionais. Aqui, durante a pandemia, a gente teve o caso dos respiradores que eu fui buscar na China. Então, se eu fui buscar respiradores com aquela operação de guerra, eu tenho certeza que, se eu for à China como governador, a gente consegue destravar não apenas essa indústria da construção civil, mas outros segmentos da economia que têm um grande potencial histórico no Maranhão e estão parados aí. Muito bem. Agora eu vou aqui levantar uma questão que dói muito para nós da categoria dos profissionais de engenharia, que é exatamente o seguinte: a gente vê que o mercado da construção civil ele sofreu esse aquecimento. Eu falei aqui dos números de quantidade de empregos e bateu recordes e tudo, mas esse emprego ele demora a chegar na gente, nos engenheiros, né? Então, como tu falaste, nós temos muito profissional que fez todo um esforço, né? Às vezes saiu do interior, veio para a cidade para estudar, muitos entraram nesses financiamentos estudantis e estão aí com um débito que não conseguem pagar porque não conseguem ingressar no mercado de trabalho. E aí, com base nisso, eu já vou me adiantar aqui com 3 sugestões que a gente ouviu da nossa categoria e depois tu comentasse se, primeiro, se essas sugestões são factíveis ou se não, o que poderia ser feito para a gente tentar dar uma primeira oportunidade para esse pessoal. Porque assim, não adianta o profissional às vezes ter um currículo excelente, mas ele não consegue botar em prática. Então a gente às vezes está perdendo talentos, né, por falta dessa possibilidade. Então uma das coisas que a gente levou aqui como sugestão é tipo assim, nas obras públicas a gente vê que muitas vezes há uma demanda, por exemplo, de fiscalização. Então a gente percebe que às vezes a obra pública pode deixar a desejar na qualidade, muitas vezes porque não tem um fiscal ali dentro. Então por que não aproveitar de alguma forma esse profissional recém-formado para que ele, como trainee, para que ele possa ajudar nessa fiscalização das obras públicas? Uma segunda questão também em relação até mesmo ao estagiário, né? Será que seria possível colocar nas licitações das obras públicas uma cláusula que obrigasse as empresas a ter uma quantidade mínima de estagiários, porque às vezes também a pessoa sai da faculdade sem ter feito um estágio, porque não tem a oportunidade. E uma terceira questão que eu já vi acontecer em outras cidades e estados são editais de credenciamento. Como é que funciona isso, Simplício? Os bancos fazem muito isso também. Por exemplo, o governo precisa fazer uma análise de um orçamento, ou precisa fazer uma medição de uma obra, uma análise de um projeto. Para que ele possa dar mais possibilidade dos profissionais atuarem, os bancos, por exemplo, abrem editais de credenciamento para mandar um determinado serviço específico para um profissional credenciado, né, que se credenciou, fazer aquele serviço. Então, uma oportunidade dele começar, de alguma forma, a ter esse contato. Então, acho que é muito importante que a gente consiga aproveitar essa mão de obra qualificada, dando a ela uma oportunidade, né, de começar a caminhada. Porque fica aquela questão de, todo emprego precisa de experiência, mas como é que eu vou ter experiência se eu não consigo uma primeira oportunidade? Então eu queria que tu comentasse se essas 3 sugestões que a gente deu são factíveis ou se não, como é que você vê que pode ter um programa de incentivo? E aí eu vou dar até um testemunho aqui. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, o pessoal que estava saindo na minha época, né, eu entrei, o pessoal estava saindo, tinha um programa do governo do estado, não lembro agora quem era o governador, enfim, mas que era tipo um programa de primeiro emprego e muita gente nessa época conseguiu as primeiras oportunidades através de um programa do estado que dava a primeira oportunidade, pagava uma bolsa, alguma coisa, de modo a permitir que a pessoa tivesse essa primeira oportunidade. Como é que você vê isso? Murilo, são 3 excelentes sugestões e, por serem excelentes, me obriga até a abrir um pouco do que eu estou pensando e correr o risco aqui de ser copiado pelos colegas concorrentes, né? Com relação à primeira, que é essa questão da fiscalização, ela é importante. Importante que o Estado tenha um braço técnico preparado para realmente vistoriar e fiscalizar. Mas eu penso em ampliar, além da fiscalização, para o inventário. Porque nós precisamos inventariar qual é o que nós temos
de obras públicas, o que eu tenho de patrimônio público, porque eu só consigo dimensionar. Nem todo político pensa assim, eu penso assim porque eu vim da iniciativa privada. Eu não tenho condições de dimensionar o que eu vou gastar por ano com manutenção e novas obras sem um inventário do que eu tenho e o estado desse inventário. Hoje você sabe que eu posso georreferenciar, que eu posso ter imagens alimentadas mensalmente sobre o estado de tetos, de paredes, de piso, de acesso, sobre uma gama de informações. E eu acho que se a gente tiver esse inventário, ele é uma base, inclusive, para que nós possamos utilizar aqui essa sua segunda sugestão também para ampliar um pouco mais, que é o que? O planejar. Além da gente precisar de força técnica específica para estágio, nós precisamos também que essa força ela possa planejar a manutenção e eu penso em colocar à disposição dos prefeitos e fazer uma base de dados estadual de obras, principalmente de custos. Porque nós temos hoje, por exemplo, um prefeito que faz asfalto a R$100 mil o quilômetro e tem prefeito pagando R$500 mil no quilômetro. Aqui, às vezes, a gente também, em decorrência do solo, o próprio governo também tem essa diferença de preço. Se você tiver como, e é fácil hoje você ter um mapeamento de solo, um mapeamento, uma série de informações que podem ser importantes para que você defina preço. E, acima de tudo, Murilo, que a gente possa fornecer aos municípios uma espécie de birô para projetos, para que aqueles municípios possam estar aptos a recursos federais e a recursos até de outras esferas que estão disponíveis para serem trazidos aqui para o Maranhão. Então, essa ideia aí daria muito bem com a terceira sugestão nossa. Por exemplo, às vezes o município está precisando de um projeto de pavimentação. Então, se montasse um edital de credenciamento, de repente um profissional de engenharia poderia atender com aqueles pequenos projetos. É isso que eu ia chegar. Que esse birô ele seria essa possibilidade de ser colocado à disposição dos municípios. Essa seria uma verdadeira parceria. E o principal, Murilo, é que a gente possibilitaria ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas e ao próprio cidadão vistoriar o que é feito com os recursos públicos. Porque muita gente reclama dos indicadores do Maranhão. Mas esse papel ele não é só do governo do Estado. Agora nós vamos ter uma eleição estadual. Então vão querer colocar tudo isso na mão do governador. Eu não estou defendendo o governador, mas eu vejo o que acontece nos municípios. Um prefeito às vezes se elege, antes de assumir em janeiro, quando chega ali em dezembro, ele já tem um SW4, a melhor casa da cidade, e passa 4 anos, a vida dele melhora e a vida da cidade não melhora. Então, se nós tivermos a possibilidade, não é contra os prefeitos, é apenas para dar visibilidade aos recursos públicos. Porque o Maranhão ele não sai de onde está apenas com os recursos públicos estaduais, nem apenas com os recursos públicos de todas as prefeituras do Maranhão. Isso tem que ser um trabalho a várias mãos. Então, cada ente federativo precisa fazer o seu papel, o governo federal precisa contribuir com o Estado e com os municípios, o Estado precisa dessas parcerias estratégicas, principalmente no foco da geração de emprego e do desenvolvimento. Às vezes é importante fazer uma determinada obra lá, mas a obra mais importante é a gente investir nas vocações do Estado, é a gente investir nas cadeias produtivas, nos potenciais que nós temos, porque se nós atrairmos a iniciativa privada, nós vamos gerar recursos, inclusive para o município, aonde aqueles potenciais estão. Então, nós precisamos visualizar o Maranhão dessa forma, e não apenas eu vou fazer o meu papel como governador e os prefeitos vão fazer o seu. Não, eu quero ir além disso, eu quero fazer o papel do governador, eu quero contribuir com os prefeitos, eu quero me aproximar dos prefeitos, principalmente das populações, dos municípios que estão isolados, sem emprego, sem, às vezes, nem logística para se movimentar. E, acima de tudo, da iniciativa privada. Esse momento, nós temos uma grande oportunidade para o Maranhão. Todos os estados da federação viveram a mesma coisa que nós vivemos. E nós temos um diferencial. Se você for pensar na economia de São Paulo, a economia de São Paulo vai levar muito mais tempo, porque é gigantesca, muito mais tempo para se restabelecer do que a gente aqui.
nós tivemos um governador que agiu com seriedade, com bravura diante da pandemia, e nós temos aí os potenciais para atrair recursos e para gerar empregos aqui no estado do Maranhão. Então eu pretendo olhar para o estado como um todo, e não apenas para o Palácio dos Leões ou para a prefeitura, mas principalmente para a iniciativa privada. Eu quero ser um funcionário da iniciativa privada, porque eu entendo que se eu não posso mais gerar emprego e quem pode é a iniciativa privada, para ajudar o povo do Maranhão, eu preciso ajudar a iniciativa privada a crescer, a se desenvolver e a realmente dar essa perspectiva que os nossos filhos e os nossos netos estão esperando. Eu lamento muito, Murilo, quando eu vejo numa época dessa, as pessoas se aproximando dos políticos com aquela esperança de que vão ter um emprego se fulano ou se Beltrano ganhar e depois se frustram. Porque não tem mais capacidade, ou pior ainda, às vezes é um cara que tem um grande talento, e aí ele passa 4 anos num governo e depois ele fica marginalizado por resto da vida porque participou de um determinado governo. Então, eu preciso que os melhores técnicos sejam colocados à disposição do Estado. Eu sempre digo que a gente tem que parar com essa briga aqui, briga de fulano contra Beltrano, de fulanizar, de satanizar, e temos gente boa em todos os campos, em todos os grupos políticos. O que nós temos agora é que juntar essas boas cabeças e fazer um bom trabalho para que o Maranhão realmente possa crescer, se desenvolver e tenhamos aqui a geração de empregos. Pois pronto, pois se você assumir em 2023, eu vou lhe procurar no primeiro dia para a gente implementar essas 3 ideias aí. Eu não tenho como fazer sozinho, nós precisamos fazer juntos. Pronto. Com o CREA também, com outros organismos como o Siduscom, como a FIEMA, como órgãos municipais, que nós temos ali muito fortes na região sul do Maranhão, o Polo Gesseiro, que nós temos que inserir nisso. Nós temos uma matéria-prima onde até 2015 se comprava o gesso de Araripina, não se comprava o gesso do Maranhão, e outros insumos, como a brita, como a terra, areia, barro, a própria fabricação de tinta que já existe aqui no Maranhão, para que a gente possa expandir essa situação e gerar oportunidades para as pessoas. Tu falaste aí que é um corpo de profissionais qualificados, e aí eu preciso aqui primeiro ter uma noção seguinte, na tua visão, há previsão, possibilidade, necessidade de concurso público para o governo do estado para ocupar esses cargos técnicos? Bom, primeiro eu te digo que quando eu falo corpo técnico, eu falo assim, de discutir com quem realmente é técnico, como eu estou falando aqui com você agora. A maior parte das pessoas preferem discutir com os políticos. Eu não quero discutir prioritariamente com os políticos, eu quero discutir com os segmentos, com as universidades e com essas pessoas que estão se sacrificando, às vezes até fora do estado, para contribuir com as suas cidades e contribuir com o nosso estado. Se nós tivermos, Murilo, aqui, um entendimento de que o serviço público não é mais para pendurar ninguém, que é isso que eu quero fazer, o serviço público é para ofertar os melhores profissionais da saúde para atender a saúde, os melhores profissionais da educação para atender verdadeiramente a educação, os melhores profissionais de engenharia e do segmento de construção para as obras públicas e para as obras privadas. Então, no tocante à entrada de funcionários, eu sou completamente a favor do concurso, não apenas no segmento de engenharia, mas em todos os segmentos. Eu acho que quanto menos a gente tiver essa perspectiva de cargos, de penduricalhos, cargos criados apenas para políticos que não fazem uma bela campanha, mas depois não fazem mais nada, nem pelo candidato eleito e nem pelas populações, eu acho que a gente tem que virar essa página. Se nós não tivermos a capacidade de virar essa página no Maranhão, esses indicadores vão continuar os mesmos. A pobreza vai continuar. A gente tem que ser realista. As nossas periferias das cidades do estado do Maranhão estão inchadas. As pessoas não têm um plano de desenvolvimento para a agricultura realmente linkada com o comércio, com a indústria, com as cadeias produtivas, e aí vem para as periferias e os filhos dessas pessoas estão hoje tendo graves problemas porque não tem a mesma capacidade, a mesma competitividade para que a gente possa inseri-los no mercado de trabalho quando eles estão aí saindo da educação. O que eu preciso, o que o Estado precisa é continuar com esse olhar. O Flávio Dino teve um olhar para 1 milhão de pessoas que não sabiam nem que existia o governo do Estado. Quem são essas pessoas? As pessoas que iam se humilhar no Piauí por saúde, as pessoas
que iam olhar uma escola e a escola era pior do que a casa, então não ficava na escola, voltava para casa porque a escola não tinha capacidade de prender a criança o dia todo. E assim, Vale Gás, restaurante popular, que muita gente critica porque tem condições, mas quem não tem condições hoje tem esse acesso. Agora, o que é que nós precisamos, Murilo? Olhar para mais 1 milhão de pessoas. Quem são essas pessoas? Os engenheiros, que às vezes estão com lanchonetes, que às vezes estão com restaurantes ou estão em outras profissões, mas são capacitados para estar na sua profissão. As pessoas que, se tiverem uma oportunidade com o suor do seu próprio rosto, elas vão levantar as suas vidas, levantar as vidas das suas famílias e o principal, levantar o Maranhão, porque nós precisamos mostrar para o Maranhão que nós somos sim uma terra rica, uma terra boa, mostrar que nós temos que parar de sair do Maranhão para ter oportunidades. Eu mesmo saí, fui para Brasília tentar a sorte, depois voltei para cá. Muitos de nós fizeram esse caminho. Nós temos tudo aqui no estado do Maranhão para fazer esse ajuste. O que é que a gente precisa? Gestão e menos política. Nessa altura do campeonato agora, eu fico muito triste quando as pessoas acham que apenas 1% da população tem que decidir os destinos do Maranhão. Que 1% é esse? A classe política. Porque se você somar a classe política inteira do Maranhão, é 1% da população movimentando 30% do que a gente tem de circulação financeira aqui dentro. E os outros 99%? E os 70%? Quando a gente avança, às vezes no município, a gente ainda tem o pé de algum político em cima de uma licença, o pé de algum político travando algum caminho para a geração de empregos, porque as pessoas não compreendem. As pessoas querem estar nos municípios administrando apenas folha de pagamento. E ser hoje político, ou melhor, ser líder, é liderar o município inteiro, como eu quero liderar o Maranhão inteiro. Eu não quero liderar apenas o governo do estado. Eu quero ser o governador da geração de emprego, e para isso eu preciso ajudar a avicultura, a agricultura, a bovinocultura, preciso ajudar diversos segmentos como o gesso, o ouro e outros que nós temos aí que são grandes perspectivas para o nosso estado. Agora, Simplício, uma coisa que tu falaste aqui que até me animou é que tu falou que tu quer discutir assuntos técnicos com técnicos, né? E isso é uma coisa que nos últimos anos gerou várias situações que a categoria ficou muito chateada, que é exatamente quando, dentro de secretarias eminentemente técnicas, muitas vezes se via lá sendo nomeado secretário, subsecretário, enfim, toda a cadeia de comando de profissionais de outras áreas. Então, assim, o pessoal fala, poxa, mas por que dentro da Secretaria de Infraestrutura, nas subsecretarias que estão ali diretamente ligados às obras, não tem o profissional ou de engenharia ou de arquitetura, enfim, profissionais técnicos? Então, a pergunta que eu te faço nesse momento é, inclusive isso teve até em 2019, salvo engano, uma própria ação do CREA que enviou um ofício para o governador sobre uma nomeação nesse sentido, acho que, se não me engano, era uma secretaria adjunta de estradas e que, se não me engano, era um profissional de área veterinária, agronomia, não me lembro. Então, a pergunta que eu te faço é, na tua futura gestão, possível gestão, as tuas secretarias que envolvam, por exemplo, obras, serão técnicas por profissionais da área? Você pode assumir esse compromisso? Eu assumo se a população me ajudar a colocar de pé o que eu estou propondo. Quando eu digo mais gestão e menos política, é porque casos como esse prevalecem quando a política prevalece acima da gestão. Não estou aqui criticando ninguém, porque eu não quero fazer campanha fulanizando ou criticando quem quer que seja. Eu acho que a gente precisa virar a página. Nós temos uma grande oportunidade para o Maranhão nos próximos anos. Agora, existe ainda uma briga grande da política que, nesse momento, há 8 meses da eleição, algumas pessoas, alguns deputados, já decidem sem ouvir os candidatos, sem debater os seus planos. Por que isso acontece? Porque eles já estão com uma fatia do bolo completamente ali comprometida para eles. Então, quando você compromete essa fatia do bolo para um político, para um grupo político, isso te trava, isso te impede realmente de colocar o Maranhão para avançar. O Maranhão avançou muito, o governador fez muito pelo estado, mas agora, depois das 2 maiores crises que, graças a Deus, nós tivemos esse líder com habilidade para conduzir,
Nós precisamos agora de um líder empreendedor, de uma pessoa realmente que compreenda como é que eu coloco a avicultura para gerar emprego, como é que eu vou colocar a área portuária para gerar emprego, como é que eu vou colocar a construção civil para realmente suprir a necessidade de uma parte dessas habitações, porque nós vamos ter 4 anos de gestão, e em 4 anos ninguém vai construir 400 mil habitações. Mas se você fizer, como o governador fez, uma política pública para a escola, porque o Escola Digna é uma política pública que dificilmente um governador vai ter coragem de desmanchá-la. Então eu também pretendo fazer uma política pública para o setor habitacional, onde o Estado vai dar a sua parcela de contribuição e ninguém vai ter coragem de desmanchar, porque nós temos 400 mil pessoas, famílias, com essa necessidade. E não é apenas pelas pessoas, é porque isso ativa uma cadeia produtiva fantástica. É a cadeia produtiva, a cadeia da construção civil, que mais movimenta recursos no mundo inteiro. Então, nós precisamos ter esse olhar para que nós possamos tirar, Murilo, nós temos muita gente apenas se locupletando de recursos públicos há muito tempo no estado do Maranhão. Tem gente que estava com o Vitorino, passou para o Sarney, passou para o Jackson, agora está com o Flávio, e se eu chegar vai querer estar, pode até estar, mas eu, como o governador Flávio Dino também não aceitou, eu não vou deixar ninguém colocar as mãos nos recursos públicos. Nós vamos apenas agora, com essa nova perspectiva que nós temos de crescimento econômico, implementar para valer uma política diferente, virar a página e seguir em frente com mais ou menos, Murilo, o que foi feito no Ceará. É claro que eu não posso pegar um Ctrl-C, Ctrl-V do que o Tasso Gereissati fez no Ceará, do que foi feito em Santa Catarina e repetir aqui no Maranhão. Para isso é que eu quero continuar o que eu fiz. Eu trabalhei muito para diversos segmentos produtivos que hoje estão me apoiando, estão vendo a grande possibilidade de que a gente tenha no Maranhão uma perspectiva de crescimento econômico real com a minha possível chegada ao Palácio dos Leões. Então eu quero continuar fazendo, porque se nós estivermos nesse caminho, eu acredito que a gente vai fazer uma revolução, não nos próximos 4 anos, mas nos próximos 8, 12 anos a gente vai colocar o Maranhão para um outro rumo e não esse que nós encontramos aí em 2014. Então a gente vai ficar de olho aí para que realmente nas áreas que envolvam a infraestrutura, que a gente tenha lá os nossos profissionais de engenharia, porque, como eu disse, né, são profissionais muito qualificados e que têm muito a acrescentar. Murilo, nesse inteirinho, até para a gente não passar batido, eu me preocupo muito mais com as empresas que vêm de fora para obras privadas do que com as obras do governo do Estado. Eu te estratificaria que a gente tem um investimento de cerca de 300 milhões em obras, porque nós temos a saúde, que é mais uns 300 milhões, temos vários investimentos feitos com esse 1 bilhão e 400 que nós temos aí ao ano. Mas olha o pacote que nós temos, que é a iniciativa privada, os maranhenses, os bravos maranhenses vão lá, se empenham, o empenho que tem para pegar recursos para rodar. Para você ter uma ideia, aqui hoje nós temos construções na área portuária que são empresas de fora. Nós temos silos que estão sendo construídos para armazenamento de grãos, de milho, de soja, nessas áreas do agro que são empresas de fora. Às vezes até a própria estrutura são empresas que já construíram em Goiás, que já construíram no Mato Grosso, que estão chegando aqui. Então é preciso que a gente olhe para o Estado, olhe para o governo, mas que a gente tenha esse olhar também. E eu fiz isso. Eu fiz rodadas de negócio, como por exemplo agora, mesmo fora da secretaria, vai acontecer na FIEMA uma rodada de negócio com a Alumar, onde a gente trouxe 900 milhões de reais numa tratativa que eu fiz como secretário de Indústria e Comércio, 2.300 empregos que vão ser gerados diretamente na Alumar, e a Alumar vai conversar com as empresas do Maranhão para tentar, de alguma forma, inserir essas empresas na economia. Antes da minha saída, no mês de janeiro, eu participei de uma rodada de negociação com a Eneva. Nós criamos isso aqui no Maranhão. Nós fomos, Murilo, a muitas empresas que tinham recursos para aplicar aqui, colocar que elas tinham que ter esse olhar, um olhar para as empresas, porque se as empresas maranhenses estivessem inseridas, os empresários irão ter seu lucro, mas com toda certeza iam ter também os nossos irmãos maranhenses empregados. Então a gente precisa ampliar, olhar para esses bilhões e bilhões que estão sendo inseridos na economia do Maranhão todo ano, para que nós para que nós olhemos as oportunidades. Vamos parar de olhar para o setor público. Eu acabei de dizer, o setor público está exaurido.
Não temos mais capacidade, não tem uma prefeitura do Maranhão hoje que tenha capacidade de investir, de investimento. Qualquer que seja hoje prefeitura, está empatando lá, os recursos empatam no final do mês. Não tem sobra de recursos para você pensar em criar estruturar uma vocação produtiva, um arranjo produtivo nas cidades. É apenas a gestão da folha de pagamento. Com a iniciativa privada, abre-se um leque de perspectiva e é esse olhar que eu quero ter para o Maranhão, um olhar para o todo, para ser o governador do Maranhão inteiro, para estar lá no agronegócio, na cidade de Balsas, na cidade de Caxias, onde está abrindo agora, lá em Chapadinha, lá em Lago da Pedra, onde a gente já tem soja, lá na cidade de Colinas, enfim, percorrer o Maranhão, não apenas nesse segmento do agro, mas no gesso, na construção civil e em muitas outras potencialidades que nós temos. Agora, Simplício, uma das principais bandeiras do Sindicato dos Engenheiros trata-se do salário mínimo profissional. A gente tem uma lei, né, que é a Lei 4.950-A, que ela é de 66, que ela define a remuneração mínima do profissional de engenharia. Então, essa remuneração é 6 salários mínimos, né, para uma jornada diária de trabalho de 6 horas, né, e para uma jornada de 8 horas chega a 8,5 salários mínimos. E a gente recebe muita reclamação, né, eu que estou como presidente do sindicato agora, de, inclusive, mesmo pessoas que estão trabalhando para o Estado e que reclamam, poxa, aqui a gente não recebe essa remuneração. Então, a minha pergunta para ti, queria ver se você pode assumir esse compromisso de que caso você assuma dentro do governo do Estado, o piso salarial do profissional de engenharia será respeitado. Não apenas do profissional de engenharia, mas dos professores. Aquilo que for de direito do profissional. Murilo, eu fui deputado federal e eu acho humilhante o tramitar de um processo como esse na Câmara, no Congresso. Eu vi ali, por exemplo, por várias e várias vezes os agentes comunitários de saúde organizarem caravanas, com frito dentro do ônibus, com churrasqueira para fazer comida ao lado do ônibus lá, para ir nas sessões pressionar os deputados a votarem um projeto. Eu acho que quando o deputado, por exemplo, eu tenho certeza que eu vi isso lá, a maior parte dos lobbies que são feitos para os grandes empreendimentos ou para segmentos econômicos muito grandes, a gente não vê um empresário, a gente não vê nenhum interessado dentro do Congresso. Mas para a enfermagem que está aí lutando há anos e anos, desde que eu estava como deputado, para aprovar o seu piso, para o piso de vocês, é toda uma via crucis. Então já chega essa via crucis. Então, uma vez que a gente tem o piso, não apenas o de vocês, mas eu buscarei respeitar e farei tudo o que for possível para pagar o piso de todas as categorias aqui no estado do Maranhão. Excelente, essa é uma grande vitória da nossa categoria, então, para uma futura gestão sua. Simplício, agora vamos falar sobre uma outra questão também que o pessoal, toda a nossa categoria vem muito falando, é sobre a questão da CAEMA, né? Hoje já melhorou muito, o percentual de atendimento urbano de água no estado saltou para 76,29%, atendimento urbano de água, e coleta de esgoto 32,49%, né? Então, já melhorou muito, mas a gente sabe que esses números ainda são números assim, muito aquém do que a gente precisa, né? Eu poderia até dizer assim, fazer uma comparação, acho que são números africanos, né? Então a gente precisa pelo menos aí de atingir 80%, 90% de cobertura. E a gente sabe também do desafio. Então, a minha pergunta, e isso também é muito utilizado nas próprias campanhas políticas, né? Aquelas imagens daquela língua negra chegando ali na Avenida Litorânea, e toda vez que chega isso, dá TV, dá um monte de gente que faz vídeo, enfim. E, lógico, a nossa cidade também, o nosso estado é um dos mais bonitos do Brasil, e a gente sabe que o turismo, ele depende desse saneamento, né? Depende que as nossas belezas naturais estejam mantidas. Então, a grande pergunta que eu te faço é já que a gente está falando de saneamento, como sanear a CAEMA para que a CAEMA possa voltar a ter poder de investimento? Porque assim, eu conversei com muitos engenheiros da CAEMA e o que eles falam é o seguinte: olha, Murilo, a gente não tem estrutura aqui nem para trabalhar, às vezes a gente está precisando de um veículo para vistoriar uma obra, às vezes não tem. A CAEMA hoje não tem capacidade de endividamento para pegar um empréstimo, um financiamento num banco, por exemplo, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil,
devido a já estar já com as suas contas, digamos assim, no vermelho, né? Então não tem capacidade de endividamento. Então, como é que tu vê isso? Qual é a saída para que a gente possa ter um melhor saneamento no nosso estado? Olha, esse problema ele não é apenas ali da praia, né, da praia de São Marcos. Se você for, eu conheço São Luís inteiro, eu ando São Luís inteiro e se você for no Coroadinho você vai encontrar uma língua negra. Se você for aqui na Ilhinha você vai encontrar a língua negra. Se você for no São Bernardo tem locais também onde o esgoto está sendo despejado nos córregos. Alguns dos nossos riachos ou mesmo rios aqui da Grande Ilha foram completamente dizimados por conta dessa lamentável situação do nosso estado ter um déficit muito grande no saneamento. Nós temos aí um híbrido, um sistema, uma situação híbrida, no meu ponto de vista, que é essa transposição, essa possibilidade do nada, porque nós não tínhamos nada em âmbito federal, para o marco do saneamento que foi lançado agora. O que nós precisamos, Murilo, é realmente verificar. Primeiro, eu acho que a CAEMA é um patrimônio do povo do Maranhão. Eu acho que a CAEMA, se bem ajustada, ela consegue fazer chegar um insumo valioso para a vida, que é a água, principalmente para as pessoas mais pobres, por um preço acessível. Então, essa é uma preocupação, porque nós temos aí uma gama de pessoas que não têm a capacidade de cobrar, de pagar uma conta alta para um sistema de abastecimento de água. E essa mesma pessoa, às vezes, está jogando o esgoto na sua rua, porque também não existe um sistema de captação de esgoto adequado. Isso é histórico, não é coisa de 5, de 10, de 20 anos, é uma coisa histórica em todas as cidades do Maranhão. Eu sempre costumo colocar o exemplo de Pedreiras. Lá o Dr. Josélio, que foi um dos prefeitos de Pedreiras, ele foi aos Estados Unidos e viu que uma das coisas mais importantes para a saúde das pessoas é o saneamento, é o esgoto. Então, se você chega na avenida principal de Pedreiras, é muito raro isso no Maranhão, você não vê o esgoto. Bacabal, onde eu nasci, que é uma cidade 2 vezes maior do que Pedreiras, o esgoto nas principais ruas passam por cima do asfalto. As pessoas, os governantes, valorizam mais o tal do camisa preta, porque diz que dá mais voto, lamentavelmente, o asfalto, do que a saúde, uma coisa que impacta no sistema de saúde do município, do estado, e que nos coloca numa situação muito triste em relação à questão nacional. Então, eu acredito que, primeiro, a gente precisa, sim, continuar. Eu louvo muito a situação do governador, não vou aqui apontar esse ou aquele problema, eu tenho conversado com pessoas que estão na gestão e pessoas que são contra a gestão que está hoje lá na CAEMA. Eu acho que isso é da vida. Às vezes as pessoas não têm ali, não conhecem o dia a dia e também essas pessoas se fecham em copas quando deveriam conversar mais. Eu acho que primeiro é a gente conversar, a gente buscar uma saída para a recuperação da CAEMA e ampliar esse serviço em parceria com os municípios. Eu acho que não dá mais para a gente assumir. Eu temo muito que haja uma onda, como está havendo agora. Nós tivemos a pandemia, e o Estado está tendo que assumir diversos hospitais em vários municípios, porque os prefeitos não têm capacidade de assumir. Daqui a pouco, a gente vai ter que assumir também serviços de abastecimento e serviços de saneamento em municípios que não têm, porque esse é um papel do serviço público. Então, mais uma vez, eu volto para aquele olhar. Nós não temos mais essa capacidade, nós só vamos ter essa capacidade se nós ampliarmos a participação da iniciativa privada, porque além do emprego, além da oportunidade, tem um imposto também que aumenta, tem a perspectiva da contribuição desse setor privado com as cidades onde elas estão instaladas e buscar os organismos internacionais e recursos internacionais para que nós possamos aqui realmente avançar de alguma forma. Eu fui testemunha que isso não deu para ser feito ali de 2015 até 2020 em virtude da crise econômica. E de 2020 para cá, os estados e os municípios viraram praticamente todos os seus esforços para a pandemia. Agora é hora da reconstrução, da retomada. A juventude quer oportunidade, a juventude está aí abandonada praticamente em decorrência desses quadros todos que nós vivemos. Nós precisamos fazer um grande movimento para que a gente possa sair desses indicadores
E isso a gente não faz com a força do Estado, apenas a gente faz com a força da iniciativa privada e buscando esses recursos aonde quer que eles estejam. Simplício, uma última pergunta aqui. Eu andei pela cidade e vi muitos outdoors, né, falando sobre o plano diretor, né? E aí eu fiquei até meio confuso, porque eu disse, pô, o que o Simplício está falando sobre o plano diretor, porque não é uma atribuição do governador. Sim. Então eu queria que tu falasse sobre isso. Primeiro, sobre por que tu está chamando tanta atenção sobre o plano diretor, e segundo, você assumindo a gestão, como você pode ajudar para que a gente possa destravar esse plano diretor? Bom, primeiro eu estou colocando esses outdoors como reflexão para toda a classe política. As pessoas chegam num momento como esse, por exemplo, de eleição, e vendem planos e fórmulas mirabolantes de crescimento, de desenvolvimento e de geração de emprego. O plano diretor está travando São Luís, e quando você trava São Luís, você trava o Maranhão, porque aqui eu tenho o maior PIB, daqui eu tenho hoje as possibilidades de link com todas as cadeias produtivas que nós temos no estado do Maranhão. Por que o porto hoje é importante? O porto do Itaqui, por conta dos grãos que precisam ser colocados no Tegrã e daqui sair para a China, para a Índia. Por que o porto da Vale é importante? Porque nós somos um caminho de acesso para o minério que vai também para esses países. Então, hoje, para você ter uma ideia, assim, primeiro, eu vivi na pele, como secretário, as dificuldades da gente não ter um plano diretor. O plano diretor é uma coisa básica. É como se na tua casa, eu vou falar para vocês que são técnicos, mas às vezes as pessoas também que estão nos ouvindo não são técnicos. É como se você chegasse na tua casa e não tivesse ordem. Você pode fazer uso das suas necessidades, fazer as suas necessidades em qualquer cômodo da casa e não apenas no banheiro. Você pode colocar sua roupa de qualquer jeito. Então vira uma bagunça. E essa bagunça ela atrapalha. Como secretário de Estado, por exemplo, se você vai ali na via que vai para o Porto do Itaqui, naquela avenida que vai para o Porto do Itaqui, você tem lá a Liquigás e a Nacional Gás. E tem um terreno do lado que foi terraplanado, murado, para colocar Ultragás. Mas o plano diretor não permite, mesmo tendo duas plantas de gás ao lado dela, porque a partir daquele ponto para cá seria a área industrial. E detalhe, essa área está a 150 metros em linha reta da usina de peletização da Vale. Hoje, Murilo, nós temos 4 empreendimentos sobre júdice aqui na Grande Ilha. O que é isso? Ações do Ministério Público de Meio Ambiente que quer que as indústrias saiam de onde estão. Tem indústria que está há mais de 50 anos num determinado local e o Ministério Público entende que ela tem que sair dali, que aquela indústria tem que arrancar tudo que tem ali, tem que recompor a vegetação. Então, esses 4 empreendimentos eu falo de 1.600 empregos aqui no estado do Maranhão sob júdice. Então, daqui a pouco a gente vai, mais na frente, explicitar para todo mundo quantos bilhões de reais São Luís perdeu e os milhares de empregos que São Luís perdeu por conta da ausência de plano diretor aqui na Grande Ilha. E um plano diretor que não é apenas para o grande, não. Todo mundo acha que eu estou defendendo, por exemplo, e eu defendo sim, que o bairro do Olho d'Água, que está lá praticamente abandonado, a gente possa ter ali um gabarito de 30 andares. O município de São José de Ribamar, que é vizinho aqui, aprovou o gabarito para 30 andares. Se eu liberar o gabarito de 30 andares, é claro que eu vou favorecer os donos das casas ali do Renascença. Mas eu também vou favorecer os donos de empreiteira, que vão contratar funcionários, que vão comprar material de construção, que vão comprar cimento produzido aqui, brita e etc. e tal. Então é toda uma cadeia que se ativa. Também tem um olhar, Murilo, para uma grande discussão que existe sobre zona rural. Para que a preservação da zona rural do jeito que ela está hoje, se ela não é mais a zona rural que está no plano diretor? Por exemplo, o bairro São Raimundo, ligado lá ao aeroporto, é considerado zona rural, mas é uma área, é o que eu chamo de ocupação social, que algumas pessoas chamam de invasão. É preciso regulamentar aquilo ali, regularizar aquela área, para que as pessoas possam ter o seu título na mão. Uma outra preocupação, a gente não pode avançar com empreendimentos sobre dunas, sobre lagoas, sobre riachos, mas as pessoas estão avançando.
Então, até para proteger as dunas, para proteger o meio ambiente, eu tenho que ter um plano diretor. Porque apenas um plano diretor vai chegar, quando uma pessoa chegar para ocupar uma determinada área que não pode, a polícia pode chegar, o Ministério Público pode chegar e dizer, olha, aí não, isso aí é patrimônio de toda a Grande São Luís, etc. e tal. Então, é uma chamada, é uma reflexão que eu estou colocando, primeiro, para toda a classe política do Maranhão. Não dá para falar em grandes projetos se você não resolve o feijão com arroz em casa. Então, esse feijão com arroz, se destravado, a gente pode pelo menos ter agora, a partir do destravamento, um direcionamento. Para onde é que o empreendimento que não veio há 10 anos atrás, porque não tinha segurança jurídica para se instalar, poderia entrar, ser mais um empreendimento nessa questão do subjúdice aqui no estado, aqui dentro da Grande Ilha, para onde é que eu vou colocar esse empreendimento agora com esse plano diretor? Então as pessoas, você sabe que hoje as empresas têm compliance, têm muito cuidado com essa questão do meio ambiente e também com os planos diretores, porque isso causa prejuízo enormes para as empresas. Hoje mesmo eu recebi uma notícia dessa no WhatsApp, né, de uma ação judicial contra, acho que uma termoelétrica, salvo engano. Simplício, para encerrar, uma outra questão que eu queria só discutir contigo é o seguinte: quando a gente teve aquele boom da construção civil lá em 2014, faltou mão de obra, né? Então agora eu estou falando da mão de obra de nível mais básico, né? A nível técnico e a nível mesmo de pedreiro, de armador. Então, ou seja, o grande risco é a gente querer e conseguir destravar os investimentos e daqui a pouco faltar essa mão de obra. Como é que tu vê esse programa de capacitação de mão de obra, até para poder aumentar as chances, né, dessa população que está aí sem emprego? E aí eu estou falando agora da camada mais baixa, a camada menos favorecida da sociedade, que não é o que está formado, é aquele que hoje está como vigilante, está como guardando o carro, etc. Para capacitar esse pessoal para, por exemplo, ser um pedreiro, um armador, um eletricista. Eu sei que o Senai, SES, enfim, já faz esse tipo de trabalho, mas o governo do estado pode ajudar nessa capacitação dos maranhenses? Nós precisamos fazer isso, porque o braço do SESI, do Senai, do Senac é muito curto. Nós temos 217 municípios, eu te diria que hoje a gente tem presença desses órgãos em apenas, no máximo, 10 municípios. Todos esses órgãos aí. Um tem SESI, outro tem Senai, outro, né, essa coisa toda. Então, e a gente tem uma dificuldade, Murilo, enorme de encontrar um pedreiro, um carpinteiro, um pintor, um eletricista. É uma mão de obra. Antes do boom já era difícil. Com aquele boom, muita gente buscou ali uma carteira assinada, aprendeu ali a trocar o pneu do carro com o carro andando, ou seja, se transformou em servente, em pedreiro, em eletricista durante o processo. Aí também eu faço justiça a essas instituições que aqui e ali também forneceram treinamento, algumas construtoras tiveram que capacitar as pessoas por conta própria. Eu acho que esse sim é um papel do Estado. Primeiro, trabalhar a cultura, porque os políticos, a maioria dos políticos ainda querem vir com essas fórmulas maravilhosas e incutem na cabeça das pessoas esses projetos mirabolantes que às vezes não ficam de pé, nem ficam de pé aqui no estado, ou quando ficam de pé, são os projetos que a gente chama de empreendimentos de enclave, que não se comunicam com os demais, ou seja, se constrói e aí ele começa a exportar, como é o caso da Suzano, que é muito importante para a gente, mas quando a gente chegou no governo não tinha produção aqui dentro do estado. Agora produz papel, antes só produzia celulose. Então as pessoas botam na cabeça dos maranhenses esses grandes projetos. Eu acho que são importantes, eu acho que a gente tem que continuar pensando nele, eu acho que a população também tem que pensar neles, mas eu tenho que ganhar o meu dia a dia para poder realizar esse sonho lá no momento adequado. Eu não posso ficar parado enquanto eu sei que existe na minha cidade uma demanda enorme para serviços básicos, não apenas na tua área, mas a gente tem demanda de serralheria. Você sabe que as cidades hoje estão com problema de segurança, então onde você vai tem uma gama de pessoas trabalhando com grades, com portões, por confecção. Nós precisamos arrumar isso, nós precisamos bolar os arranjos produtivos para valorizar, para que essas pessoas possam continuar nesses segmentos e de alguma forma linkar isso com algum outro comércio, com alguma indústria, para que as pessoas façam isso. A gente viu isso em Caruaru acontecer, a gente tem diversos exemplos no país. O que nós precisamos realmente
como diz aqui meu amigo Gabriel, é botar a mão na massa, como a gente botou nos últimos anos, porque se ficar só no discurso, sem dizer o que você fez, ou querer dizer que você vai fazer daqui para frente, quando você nunca botou a mão na massa, não funciona. E principalmente quando você se cerca de uma classe política viciada, que não contribui com o desenvolvimento, muito pelo contrário, atrapalha. A gente, num momento como esse de crise, a gente não podia ter, de forma alguma, qualquer que seja o governo municipal, estadual ou mesmo federal, tratando de política, mas a gente sabe que as pessoas pensam na política e, além de pensar, elas também direcionam, às vezes, recursos para essa situação. Então, eu espero que a gente possa ter uma discussão à altura. Essa questão da capacitação do jovem, a gente tem que abrir a porta e mostrar para ele a dignidade do trabalho. Eu já fiz muito sobre trabalho, eu já fiz muita coisa que eu não me envergonho, porque quando eu estava fazendo aquilo, eu tinha certeza que eu estava fazendo aquilo porque Deus queria que em algum momento da minha vida aquilo fosse importante para mim. Então é assim que as pessoas têm que olhar e a gente tem que mudar essa cultura e realmente capacitar principalmente essa juventude, porque é uma juventude ávida, tá doida para dar uma contribuição, tá doida para ganhar um dinheiro, tá doida para conhecer mercado de trabalho, ter uma oportunidade. Tem hoje, Murilo, gente que fez um nível superior e não consegue acesso à sua área, porque também foi mal direcionado. As pessoas às vezes têm uma terra lá no interior, quando você tem uma terra lá no Paraná, no Sul, você vai estudar para cuidar da sua terra. Aqui as pessoas vendem a terra para educar o filho, para formar o filho, às vezes numa profissão que já está ali extremamente saturada, com muito mais profissionais do que a gente realmente aguenta. Então isso é papel do Estado. É essa discussão. Se eu não ajudar a minha população a se orientar, a buscar uma visão, eu não vou ter um bom resultado de uma passagem minha do governo e eu pretendo ter um bom resultado caso eu seja o governador a partir de 2023. Muito bom. Bem, Simplício, eu queria te agradecer. Eu acho que foi muito boa a nossa conversa. Para mim, só você ter aceitado o convite para a gente fazer esse bate-papo já mostra que você realmente quer dialogar com os técnicos e eu queria colocar à disposição sua, tanto para qualquer tipo de projeto, de plano, o Sindicato dos Engenheiros do Maranhão, e tenha certeza que os engenheiros do Maranhão querem contribuir para que a gente tenha um Estado mais forte. Então, no que precisar da gente, estamos à disposição. E, mais uma vez, obrigado aí pela conversa. Eu que te agradeço, eu queria que você, assim, eu acho que é importante oportunizar isso para todos os candidatos, para que a gente possa nivelar, para que a gente possa diferenciar as propostas. Gostaria muito que você tirasse de dentro dos sindicatos mais opiniões, mais sugestões como essa que você trouxe aqui e a qualquer momento possamos ter a tua participação num projeto de governo ou no próprio governo, porque até a Bíblia, que é o livro mais antigo que nós temos, ela já foi atualizada várias vezes. Então eu não posso ter um plano de governo e empurrar aquele plano de governo, mesmo quando eu encontro algum equívoco, mesmo quando você, por acaso, bata na minha porta e me mostra que eu estou errado. Então, eu pretendo ter um plano dinâmico, um direcionador, mas com essa possibilidade de que todos contribuam, principalmente quem está fazendo, Murilo, quem está contribuindo com o crescimento do Estado, que é a iniciativa privada, que são as pessoas que realmente devem e comigo irão protagonizar o verdadeiro crescimento e desenvolvimento desse Estado. Muito obrigado, espero que a gente continue em contato, que nós possamos ter aí essas contribuições ao longo da caminhada agora e da caminhada de governo. Com certeza, pode contar com todos os engenheiros do Maranhão que estamos aqui para fazer esse Estado crescer. Muito obrigado, eu agradeço a vocês e a gente vai ter outros momentos ainda durante essa semana, com outros segmentos, e eu espero que esse bate-papo aqui com o Murilo chegue lá no teu grupo de WhatsApp, nas pessoas, e que as pessoas possam me acessar através do Instagram, através do Facebook, ou mesmo através do WhatsApp, para que a gente possa esclarecer qualquer coisa mal colocada aqui, ou recolher as contribuições de alguém que de repente viu a gente batendo papo aqui e queria que a gente falasse sobre uma coisa que a gente não falou. Muito obrigado e a gente volta com mais algum debate interessante para a construção desse momento. Esse não é o momento da política, é o momento do Maranhão, é o momento principalmente da iniciativa privada. Se nós virarmos as costas para esse processo, a gente não vai realmente ter sucesso, a reversão desses indicadores que nos deixam tristes, né? Porque nós precisamos que toda a classe política compreenda que nós somos funcionários públicos e não que nós
estamos aqui para usufruir do que é público. Nós precisamos que o Maranhão realmente tenha crescimento e o principal, geração de emprego. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite.